Quando você olha a aprovação, aqui mostra as últimas pesquisas, então pesquisa em fevereiro é essa base aqui, depois em abril aqui, em junho aqui, e agora é de agosto aqui, tá? Então você percebe que existe uma tendência de crescimento no governo Lula a partir de abril, né? E, obviamente, a partir de abril também há uma tendência praticamente idêntica, as duas retas, né? De redução do número de pessoas que desaprovam. Isso para o governo é bom. O que nos interessa aqui é olhar, por exemplo, a inversão que acontece dentro da região sul. Então, a região sul, que era um espaço de bolsonaristas, ela já em junho tinha ficado meio a meio, mas em agosto ela faz essa inversão brutal. Nos interessa ver também com relação aos homens, onde você tinha uma maior proximidade, né, entre a desaprovação e a aprovação. O presidente Lula cresce bastante, isso nos interessa bastante. Agora, aqui tem outro dado muito importante, que é o dado do ensino superior incompleto, que sempre foi um espaço de oposição ao presidente Lula, e aqui eu quero deixar claro que ensino superior não quer dizer inteligência, tá? Porque às vezes, viu, o pessoal do ensino superior, ele decide melhor. Não. Esse tipo de pensamento ele não pode ser utilizado, tá? Mas no ensino superior, normalmente, ele acaba tendo essa posição, porque no Brasil, para você chegar ao ensino superior, você precisa ter condições financeiras para tanto. E aqui, o que joga para fazer com que pessoas do ensino superior desaprovem o presidente Lula com mais velocidade não é o ensino superior, mas é o recorte de classe, né? Então, tendo acesso a mais recursos, sendo mais ricos, eles estão mais próximos daqueles grupos que não acham as políticas de igualdade social importantes, então é isso que joga aqui. Agora, o que mais nos importa aqui é essa questão evangélica aqui, ó, que vocês devem estar vendo, né? Os evangélicos passaram, é a primeira vez que isso acontece, né, a ter um número maior de aprovação do presidente Lula do que de reprovação, ok? Então, Fernando, como é que a gente lê esses números todos? Bom, você pode ler isso como um trabalho maravilhoso, sensacional, fora da casinha, da articulação política e do projeto de comunicação do presidente. E eu acho que você estaria cometendo um enorme erro, embora entenda as pessoas que defendem esse tipo de percepção, cada um está puxando brasa para o seu assado. A minha leitura sobre esses números é baseada no materialismo histórico. Então, o que eu tenho para dizer para vocês aqui? A primeira coisa é que essas linhas em que você tem claramente um viés de crescimento já mais antigo, que começa ali em abril, significa, obviamente, uma transformação na vida material das pessoas que está empurrando, como dizia o marxismo, está empurrando o seu julgamento ideológico sobre o mundo. Ponto. Então, aqui não tem nada de comunicação, aqui não tem nada, aqui é a mudança material das coisas, mais emprego, embora o emprego esteja de pior qualidade do que era antes, ele já está tendo um certo resultado na cabeça das pessoas. O consumo de algumas áreas, especialmente de alguns alimentos, passou a voltar à mesa das pessoas, então isso também faz muita diferença, né? E especialmente na população mais pobre, o controle que se fez aí de alguns gastos, de alguns custos, aliás, como, por exemplo, o custo da gasolina, né? Então, você teve, efetivamente, essa melhora, ok? No que traz, efetivamente, as questões masculinas aqui, por que há por que está havendo essa enorme diferença aqui, o aumento da aprovação do presidente Lula e uma diminuição da reprovação? Em grande medida porque, após aquele choque que o Lira propôs, né, que o Lira fez no governo, mudando todo o desenho do governo, afastando a centralidade de alguns discursos, como, por exemplo, os discursos sobre direitos humanos, o discurso sobre o Ministério do Meio Ambiente. Naquele momento, o Lira ele impôs ao governo um certo limite. E a partir dali, não sei se vocês notaram, a agenda do governo deixou de ser a agenda mais voltada para aquelas questões que estavam muito presentes no período de campanha, as discussões que existiam sobre
o papel da mulher, o espaço da mulher. Não sei se você lembra, até ali as mulheres vinham exigindo, inclusive, paridade nos ministérios. Até ali havia uma discussão muito forte se o presidente Lula indicaria uma mulher para o STF. Quando o presidente se vê obrigado a tomar uma decisão em função da pressão que o Lira fez, ele abandona um pouco essas narrativas, tanto que, veja, o Ministério dos Direitos Humanos ele não está mais tão vivo na cabeça das pessoas como estava antes, apesar da quantidade de razões para que ele voltasse a aparecer, meio que fugiu essas coisas. E o discurso desenvolvimentista do presidente Lula, renda, emprego, trabalho, energia, passou a estar mais na pauta e não mais os discursos anteriores que envolviam as questões de costumes, as questões de direitos, questões de gêneros, questões de raça. Isso muito me parece que ajuda a explicar por que esse aumento da aprovação do presidente na área masculina. Então você vai dizer assim, então você está dizendo que esse não é um dado bom, Fernando? Não, veja bem, eu estou dizendo que governar é fazer escolhas. Quando você escolhe privilegiar uma pauta desenvolvimentista, você tem esse espaço, né? Você tem esse resultado. Então, isso aqui não tem absolutamente nada a ver com algum sucesso da comunicação. Tem a ver com o sucesso, efetivamente, da economia e tem a ver com a mudança do discurso para um discurso desenvolvimentista. E aqui, especificamente, que é ensino superior e completo, esse dado aqui, ele pode ser explicado também pela proximidade do ministro Haddad com esse recorte de leitura econômica mais de centro-esquerda, né? Então, o Haddad, desde o primeiro momento, conversando com o Lira, se acertando com o espaço mais claro de decisão aí do mundo financeiro, né? O Haddad se afastou em grande parte de economistas e do pensamento econômico do Partido dos Trabalhadores. Ele tomou um outro caminho, ele está propondo um outro paradigma, uma outra forma de agir com esse grupo, que até agora, em termos políticos, tem dado muito bom resultado, né? E quando o PT e o presidente Lula passam a ser percebidos como domesticados, eu acho que essa é a palavra, né? Então o PT foi domesticado pelo mercado. Quando o PT passa a ser visto como domesticado pelo mercado, obviamente que esse grupo de ensino superior, que de alguma maneira tinha receios com relação a isso, acaba mudando um pouco de figura, né? E o terceiro dado que eu acho mais importante a gente avaliar aqui, que é essa questão evangélica, de novo, não tem nada a ver com comunicação. Aqui tem a ver com o trabalho que o presidente Lula está fazendo desde a campanha, desde antes da campanha, no ano passado, desde julho do ano passado, mais ou menos. O presidente Lula tem buscado interlocução ativa dentro de líderes da comunidade evangélica, mas não líderes assim, o presidente não quer falar com Malafaia. Exatamente. Porque, veja, quando você decide, vou falar com líderes da comunidade evangélica e vou resgatar algumas coisas, você tem que escolher que líderes você quer falar. Antigamente, no segundo mandato Lula e no primeiro mandato Dilma, se escolheu falar com os cabeças desse espaço. Então, vocês devem recordar muito bem que a presidenta Dilma, inclusive, foi na inauguração do Templo de Salomão, lá do Edir Macedo, aquela coisa toda, porque houve uma ideia muito clara de que se podia entrar em acordo político, em acordo de interesses com esses novos grupos que estavam postulando espaço na política, os evangélicos neopentecostais do lucro, e a partir daí se fez a aproximação com aquela figura mais representativa, e foi isso que aconteceu. Eles deram uma rasteira bastante grande, tanto no Partido dos Trabalhadores quanto no presidente Lula, obviamente na presidenta Dilma, e ficou muito claro que essas grandes lideranças não são confiáveis. Então, nesse terceiro mandato, o que o presidente fez? O presidente não vai conversar, nem com Malafaias, nem com Edir Macedo, nem com qualquer coisa desse gênero. Mas ele foi nas estruturas de base, selecionou determinadas figuras evangélicas que tinham espaço, que tinham uma entrada com esse pensamento mais progressista e está atuando efetivamente em cima disso. Eu mesmo conheço algumas dessas lideranças que hoje fazem e travam essa disputa de sentidos dentro desses espaços religiosos que sempre estiveram fechados para nós.
Tá? Então isso aqui, de novo, não tem nada a ver com comunicação, isso tem, de novo, isso tem a ver com uma articulação política que foi feita, ok? Fernando, então o que você quer dizer com tudo isso, né? Eu quero dizer com tudo isso exatamente aqui, ó, entre os que votaram em Bolsonaro, né? 25% das pessoas que votaram em Bolsonaro acreditam que o presidente Lula está fazendo um bom trabalho. Né? Então, essa estrutura vem crescendo um pouquinho, assim como a queda entre os apoiadores de Bolsonaro. Esse dado é muito importante. Por quê? Porque o presidente Lula se propôs, nesse primeiro semestre, a acabar com a polarização, essa polarização destrutiva. E aqui a gente tem que entender, né? O PT sempre teve uma polarização com o PSDB. Polarização que muita gente no PT gostaria, inclusive, que tivesse valendo ainda. Essa polarização PT-PSDB era entendida como uma polarização positiva, né? Havia divergências muito brutais sobre como levar as questões econômicas, mas havia consenso sobre as questões de institucionalidade. O PSDB não discutia a necessidade de regramentos constitucionais sólidos, a necessidade de respeito aos direitos humanos, a necessidade efetivamente de investimentos em ciência e tecnologia, né, a liberdade de pensamento dentro das escolas. Pois é, quando o bolsonarismo surge, o bolsonarismo passa a fazer essa polarização com o PT, mas a polarização com o bolsonarismo é uma polarização destrutiva, porque o bolsonarismo não aceita nenhuma dessas coisas. O bolsonarismo não quer saber da institucionalidade liberal, da estrutura democrática, das liberdades de pensamento, absolutamente nada disso. Então, um dos objetivos do presidente era erodir essa polarização com o bolsonarismo, e esperar que, em o bolsonarismo se reduzindo, um novo centro político brasileiro viesse a se formar. Essa era a ideia. Muito pouco se acredita no PSDB. O PSDB acho que não tem condições de retomar o espaço que já teve, o espaço histórico já teve. Acho que figuras como Dória e como Aécio Neves destruíram o PSDB, acho que ele não se forma ali, e nós temos que ver efetivamente quem vem captando esse processo. O Lira, se fosse inteligente, faria isso, mas o Lira segue numa atitude argentária como presidente da Câmara, chutando o balde. Então, ainda está para nascer a semente que vai cair ali no centro brasileiro e que vai reorganizar esse centro para daí surgir um partido para polarizar com o Partido dos Trabalhadores. Mas, de qualquer forma, vendo o derretimento de Jair Bolsonaro, você consegue explicar, por exemplo, esse dado aqui, você consegue explicar também esse dado evangélico, né? Porque a oposição ao presidente Lula se dava muito em cima do ódio criado pelo bolsonarismo, e quando o bolsonarismo vai perdendo legitimidade, esse ódio contra o presidente Lula vai arrefecendo também. Então, de alguma maneira, eu acho que esse é um ponto extremamente positivo para o governo. O governo está conseguindo desatar essa bomba que era, que todo mundo imaginava que seria o grande problema do presidente logo lá em janeiro. Um parlamento tremendamente hostil, uma sociedade rachada, um bloco de oposição não só político, mas social muito consolidado. E isso tudo está se desfazendo, viu, gente? E está se desfazendo muito rápido. Parte da velocidade em que isso está se desfazendo é em função dos bons resultados do presidente Lula, tanto na forma como ele tem efetivamente gestado os conflitos políticos. Você pode ver que ele não entra em bola dividida, ele evita dar declarações agressivas em algum momento, quanto pela forma efetivamente que a economia também está sendo gerada. O ministro Haddad também não quer discussões, não quer entrar em bola dividida, e procura fazer as suas articulações em silêncio e não pela mídia, né? Isso é certo, isso é errado, cada um tome nesse momento as suas decisões. Eu estou só te apontando como é que as coisas estão ficando. Uma outra causa para esse derretimento do Bolsonaro e do bolsonarismo e essa, vamos ver assim, esse desarme dessa bomba que estava vindo no Brasil é efetivamente a quantidade de absurdos que o Bolsonaro fez. Bolsonaro hoje ele não para de pé enquanto pessoa, né? Enquanto líder político, ele já não para de pé. Daqui a pouco ele não vai parar de pé enquanto pessoa também. Muita coisa está vindo à tona. Todos os que cercam Bolsonaro estão sendo mostrados, estão sendo percebidos como perversos, né? Não tem absolutamente ninguém que se salve ali no meio. Você não tem uma pessoa que diz, não, aquele ali
Daqui a pouco essas coisas vão acabar chegando ao governador Tarcísio também, porque é impossível que tudo isso tenha acontecido e que o Tarcísio tenha se mantido como um varão de honestidade num canto, mas isso tudo contribui para essa percepção de que o bolsonarismo não é uma solução para o Brasil e não pode continuar. Que eu acho que eu tenho a impressão que é, de alguma maneira, o plano de fundo que o presidente Lula colocou. Então, se você olhar essa pesquisa e você olhar as questões econômicas do Brasil, que a gente já falou aqui em vários momentos, você vai chegar à conclusão que temos, sim, muitos motivos para comemorar nesse primeiro semestre. Temos, que eu digo, governo, né? A minha agenda específica, vocês sabem que é de outra natureza, por outros espaços, já fiz várias críticas aqui, não vou repeti-las aqui, todas elas.